Momento Latino Switzerland, o programa que aproxima o artista, as pessoas que se destacam principalmente na arte, na música, neste caso, e muito mais que nós vamos contar para vocês, que a gente leva até vocês e vocês conhecem realmente esses imigrantes que a gente só tem que se orgulhar deles. Aqui uma carioca, precisamente da Baixada Fluminense, cantora ou ex-cantora gospel e também de bossa nova, MPB, com CD gravado, esteticista, atual coach e blogueira Malu Moreira. E seja bem-vinda de antemão no Momento Latino Switzerland. Obrigado por abrir as portas da tua casa, né? A casa está sempre aberta para vocês. Invadindo a tua praia, né? Como a gente fala, muito bom ser invadida dessa forma, né? Com gente boa é sempre bom, né? Eu que sou grata. Gratidão é a palavra que define, acho que esse momento aqui pra mim, viu? Eu sou grata por vocês, por você estar aqui na minha casa. Obrigada. Obrigado, né? Tenho que dizer também. Vamos lá. Primeira coisa, porque parou de cantar. Então, gente, eu canto, né? Viu? Eu canto. Hoje eu não canto mais profissionalmente, né? Muitas pessoas falam assim, eu sinto falta, eu tenho seu CD, eu gostaria... Então, hoje eu não canto mais profissionalmente, eu cantei por muito tempo, eu canto desde os 3 anos de idade, mas profissionalmente eu cantei no Brasil, cantei fora do Brasil, tenho CD gospel, mas hoje a música pra mim, eu sempre vi a música como arte. Eu não vejo a música como definisse religiões ou definisse conceitos. A música para mim é arte. Eu escolho a música que eu canto, eu escolho a música que eu gosto, eu escolho a música que eu quero. Isso para mim é o que eu acho. E a música em si, aquilo que eu apresentava e representava como musicista, começou a se diferenciar muito. E eu comecei a procurar outro jeito de mostrar minha música e mostrar aquilo que realmente eu gosto, que é cuidar de pessoas, cuidar de vidas, trabalhar com pessoas. E eu pude unir o útil ao agradável. Então hoje eu canto bem menos, eu canto num casamento de um amigo, numa festa de um amigo, num momento assim, mais íntimo eu canto. Mas acaba cantando, né? Acabo cantando, né? Assim, às vezes não aqui existe em casa, ex-cantora. Não existe, a não ser que não teve existe. algum problema na voz, ficou muda. Ex-cantora não existe. Aqui em casa, muitas vezes, quando a gente recebe alguém, sempre as pessoas pedem pra cantar uma música ou outra, mas é sempre muito entre a gente. Cantou pra 33 mil pessoas em Angola. Fala dessa experiência. Ai, eu amo Angola. Ainda falando da música, já que a gente já está falando de música. Você sabe que o africano ele tem a música enraizada dentro Totalmente. dele, né? Música é a dança, o ritmo. Eles são lindos. E ó, um beijo pra você, meus amigos angolanos, que eu sei que vão assistir, viu? Tenho que sempre mandar um beijo pra Angola, porque toda vez que eu faço um vídeo que eu não falo de Angola, eles me cobram. Eu imagino. Então, um beijo pra vocês. Eu cantei pra 33 mil pessoas na Praia do Samba, em Angola, em Luanda. E foi um momento mágico da minha vida. Foi um momento assim que eu pude pegar e falar assim, eu estou realizada. Eu estou realizada porque eu levei uma mensagem e aquela mensagem eu sei que frutificou. Eu sei que aquela mensagem foi boa. Eu plantei lá uma semente. Hoje eu colho frutos bons dessa semente. Então, assim, cantar para 33 mil pessoas foi uma promessa que Deus havia me feito há muitos anos e se cumpriu. E música gospel, né? Música gospel. E foi muito legal, River. Foi tipo um festival, como é que foi? Na verdade, eu fui convidada por uma igreja em si, uma igreja que é muito forte lá em Angola, e eles fizeram um evento muito grande na praia. E esse evento eu fui convidada para estar lá. E foi muito lindo de se ver. Por quê? Porque dentro desse evento também tinha um batismo. E o povo angolano, ele é um povo muito fervoroso. Muito, muito fervoroso. Então, o que acontece? Dentro desse batismo que tinha, no acontecimento desse batismo dentro que tinha na praia, as mães carregam seus filhos aqui, agarrados às suas cinturas, né? Então, muitas mães pegavam seus bebês, naquela multidão, e colocavam no chão para ser batizado. E aqueles bebês vinham pra mim, eu tenho fotos, coisa mais linda. Aqueles bebês vinham pra mim lá no palco e eu cantava com aqueles bebês em colo e era a coisa mais gostosa do mundo. Então, assim, Angola marcou a minha vida, não só por ter cantado para 33 mil pessoas, mas como eu poder cantar para uma pessoa, poder abraçar, acolher e cuidar.
porque é um povo que precisa muito de cuidado, de afeto. Eu imagino, até pelos problemas sociais, políticos, Desigualdade, desigualdade, um monte de coisa que o povo também reage, não é que é um povo passivo, não. Estão reagindo e eu creio que, como no Brasil também, a salvação do mundo é através de uma caneta, é a educação. Educação. Angola tá igual. Angola me fez lembrar muito o Brasil. Com a educação principalmente. Né? Sim. A Angola me fez lembrar muito o Brasil em vários termos. Uma coisa que eu achei muito bonito do angolano, que o nosso povo poderia aprender até, é que você não vê os angolanos reclamando. Sabe? Não estou reclamando, eu não faço isso por isso, eu não tenho trabalho por aquilo, por causa do fulano, do ciclano. Eu não vi isso. E eu achei isso muito bonito. Entende? Eles são felizes. Por exemplo, eu e o Hélio estávamos numa rua e nessa rua tinha umas crianças assim, dançando e cantando e dançando e bailando. E aí alguém chegou pra mim e falou assim: Malu, aquelas crianças ali, até agora, são 3 horas da tarde, não comeram nada. Estão sem comer nada até agora. E eles poderiam chegar e falar assim, baterem no carro, baterem em alguém, roubar, e não. E eu na nossa janela de onde nós estávamos hospedados, já falava assim: senhora, eu tenho fome. Eu tô com fome, senhora. River, aquilo cortava meu coração e do Hélio. Então, ele falava assim: por que você não tá na escola, rapaz? Aí ele falava assim pro Hélio, falava assim: porque eu não tenho caderno nem lápis. Ah, não? Aí no outro dia a gente ia lá no supermercado que tinha próximo de onde a gente estava hospedado, a gente comprava lápis e caderno para eles, pros amigos, e entregava. Eles vinham prestar conta. Olha, eu fui na escola. Olha, eu fiz. Então, eu acho que nós, brasileiros, poderíamos também aprender um pouquinho com essa responsabilidade do prestar contas, do cuidar, sabe? Eu vi isso em Angola. Do interesse. Do interesse e do ser grato. Por exemplo, gratidão. Eu não tenho, tenho fome, eu só quero comida. Poderia pedir, me dá um dinheiro aí, moça, me dá um dinheiro para isso, um dinheiro para aquilo. Não, eu quero comida, eu tenho fome. Muito claro, quero muito comida, específico. Eu quero caderno, eu quero a caneta. Exatamente. Não quero dinheiro para comprar. Exatamente. E quando nós dávamos, eles dançavam, eles passavam, beijavam, abraçavam, agarravam quando a gente saía. Isso, para mim, despertou em mim um ser humano que eu precisava voltar atrás, sabe? Um ser humano que talvez estava adormecido. O ser humano que precisava realmente ser grato. E eu vi ali, eu aprendi muito com os angolanos. Aproveitando, saindo de Angola, indo lá para Mato Grosso, palestrar e cantar para os índios. Foi uma delícia trabalhar com os índios. Por que foi uma delícia trabalhar com os índios? Porque eu tinha uma ideia que os índios, eles, claro que usavam roupa normal, tudo mais, já não usavam mais aquela roupinha de índio, aquela vida de índio. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu cheguei lá para cantar e para palestrar para os índios, eu descobri índia com luzes no cabelo fazendo faculdade de Direito. Eu vi índios lá, assim, numa condição social muito bacana. E eu achei isso sensacional, evolução, as pessoas crescem, amadurecem. É muito... Por um lado, para mim, foi chocante porque a gente quer encontrar aquela raiz, né? Aquele primeiro Brasil, o Brasil indígena, aquele povo todo. E me faltou isso, sabe? Mas, assim... Foi bacana palestrar para eles, porque o entendimento deles hoje em dia é muito melhor, muito mais amplo, e o povo mato-grossense, sul-mato-grossense, é um povo maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Saindo do Mato Grosso, indo pra favela, convidada para cantar num baile funk, música gospel. Como é que foi? Tudo na música, viu? Eu já vivi muita coisa nessa vida. Gente, eu já vivi muita coisa nessa vida. E depois entrar na imigração, que a gente vai entrar no segundo bloco. Pois Fala de cantar foi uma na experiência favela, única. sendo convidada por traficantes, música gospel. Música gospel. Eu fui convidada uma vez ainda vivia no Rio, tinha meu CD gravado e eu tinha gravado essa canção que eu cantei primeiro, Não Posso Viver Longe de Você. E essa canção era a canção da minha infância. Era a canção que eu cantava quando era criança. Eu via no rádio e cantava, adorava essa canção. E depois eu conheci o compositor dessa canção, Joran, e regravei essa canção. Aí essa canção tocava no Brasil e um traficante me convidou lá no Morro do Cantagalo para cantar no baile funk, ou seja, para abrir o baile funk
cantando uma música gospel. Fui eu, quando eu cheguei lá embaixo com o carro, falei, não, você não pode subir de carro, me botaram no mototáxi, subi a favela, cheguei lá, e eu comecei a cantar essa canção, River. Foi a coisa mais bonita que eu já vivi na minha vida. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Porque ao cantar, não posso viver longe de você, não posso ficar sem tua luz. Foi muito interessante, porque eu vi os traficantes, os bandidos que eles estavam com armas na mão, que eram os padrinhos daquele evento que eles estavam fazendo ali na favela, eles ajoelhados, botaram suas armas no chão, chorando. E teve outros que viraram para mim e falaram assim, essa música minha mãe cantava para mim. Essa música eu ouvi, eu cresci ouvindo essa música. Isso para mim foi assim, maravilhoso. Eu não me importo o que aconteceu depois. Eu gosto muito de me importar com o meu presente, o que eu planto agora. E naquele momento eu plantei uma semente. É um momento um pouco paradoxo, né? Completamente. É um paradoxo. Porque a gente vai falar depois, como você falou, de imigração, de imigrantes e tudo mais. Mas é muito interessante porque é um paradoxo na nossa mente tudo isso. A gente vai para situações muito sérias, porque te tira da tua zona de conforto. Te tira daquilo que você está acostumado. Eu estava acostumado a cantar para crente, cantar num baile funk que daqui a pouco ia dar um pancadão lá. Eu não estava acostumada com isso. E de repente ser levado num local que você sabe que rola um monte de coisa que não tem nada a ver, que é um paradoxo, né? Não tem nada a ver com o que você vai falar. E de repente aquele momento ser transformado, entrar na sintonia. Sim, e o que foi mais interessante porque aquele momento parou de vender as drogas, porque eles respeitaram o momento, parou de pegarem nas suas armas. Mas o que aconteceu depois, eu não sei, tudo continua, a vida continua. E a gente não é o salvador da pátria. Jamais. Essa ideologia de eu ser a salvadora da pátria. Cheguei lá no baile funk e cantei uma música gospel. Uau, que legal. Eu lancei uma semente. O que aconteceu depois, não sei. Eu sei que a minha função, River, é simplesmente levar uma mensagem. Quem vai fazer essa mensagem germinar, frutificar, não sou eu. Quem vai dar o crescimento para ela, não sou eu. Isso pra mim é legal. Vamos cantar mais um pouquinho. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz que é impossível ser feliz sozinho. Nossa convidada de hoje, Malu Moreira, carioca, cantora gospel, ex-cantora, atual coach e blogueira. E nós vamos entrar no segundo bloco, ela contando passagens que marcaram a vida dela e aí realmente pedaços assim, partes do coach, do blog que ela faz para as mulheres acima dos 40 anos de idade. Muito interessante, muito mais imigração para vocês. Fiquem. Segundo bloco, Momento Latino Switzerland, com Malu Moreira. Momento Latino Switzerland, continuamos aqui no segundo bloco, o carioca da Baixada Fluminense. Aí, Baixada, um beijão para vocês. Ex-cantora, que foi no primeiro bloco, que já falamos bastante de música, agora nós vamos falar de blog, principalmente para as mulheres a partir dos 40 anos de idade, e também do coach. Mas antes disso, ela vai contar pra gente passagens que marcaram
a sua vida. Vai lá, passagem que você não teve aquela vida fácil, como o povo te olha linda e segura hoje, uma mulher que tem uma família maravilhosa, uma mãe maravilhosa, os filhos, as filhas, todas que se orgulham de você. Fala lá um pouco do que você passou para que quem veja ou quem esteja vendo possa dizer, olha, eu passei igual, passei pior, ou estou passando, eu vou superar. Legal você falar isso, Rico. Muito boa essa sua pergunta. Sabe por quê? Porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um propósito. E eu costumo dizer que tudo que eu passei na vida, eu passei por uma razão. E hoje eu entendo essa razão. Mas eu já nasci, a minha mãe, quando estava grávida de mim, mataram meu pai. Meu pai tocava na Jovem Guarda, né? E mataram meu pai, foi assassinado lá no Rio de Janeiro. E quando eu nasci, eu já não tinha pai. E aos 6 anos de idade, eu descobri minha mãe morta do meu lado. Foi chocante pra mim, porque é uma cena muito presente. É uma cena que, se eu fechar os olhos... Você ainda lembra? Não, se eu fechar os olhos, é como se fosse uma cena de televisão que eu acabei de assistir. É mesmo? É muito presente. Se possível, eu tenho a memória do cheiro do ambiente. Meu Deus. É muito forte. Então, assim, pra mim foi difícil demais. Porque ali eu conheci abusos sexuais depois disso. Eu conheci fome, eu conheci abandono, eu conheci carência. E uma imagem que marca muito, porque a minha mãe, quando ela morreu, ela me deixou com 6 e deixou a minha irmã com 1 ano e 2 meses. Então eu tive a responsabilidade do filho mais velho ajudar a criar a irmã. E minha avó fazia isso, né? Minha avó que nos criou, mas com muita dificuldade. Eu lembro que minha avó, quando eu tinha 11 anos de idade, falou assim, olha, você precisa trabalhar, você não pode estudar, você tem que trabalhar. E eu fui pra Copacabana trabalhar numa casa de família. E eu amo essa história minha. Sabe, porque tudo na vida tem uma razão. Hoje eu sou uma mãe, uma dona de casa maravilhosa, eu lavo muito bem, eu passo muito bem, cozinho muito bem. Mas tudo que eu vivi, a dor da minha infância, o abandono, a perda da minha mãe, a falta de uma família, me fez hoje ter uma família. Tudo que eu queria na vida era ter uma família, ter uma mãe. Eu não tive, e hoje eu sou mãe de 4 filhos. Sabe, eu acredito que isso é uma superação. E muitas pessoas também se veem assim, eu perdi, e focam sempre no passado. Por causa do foco no passado, estão depressivas, por causa do foco no passado, estão vivendo debaixo de remédios, tomando ansiolíticos e problemas emocionais aos montes. E olha, eu vou dizer uma coisa que eu falo sempre. Há uma regra, que é o 10, 60, 30. 10% lá no passado, 60% no presente e 30% no futuro. Porque se você muda essa regra, dá tudo errado. E foi o que eu fiz. E hoje eu consegui transferir a minha dor, fazer com que aquela dor se tornasse uma superação. E hoje eu tenho a alegria de ver minhas filhas, de ver o meu marido. Eu tenho um casamento maravilhoso, eu tenho uma família maravilhosa. Tudo que eu nunca tive. Então eu acredito que até uma máxima que eu uso sempre é perder para ganhar. Eu perdi, mas ganhei coisas incríveis. Bem, fala do teu blog. Pois é. Para as mulheres Então, acima dos 40. Você não sabe como é que isso aconteceu? Para as jovens acima dos 40 anos de idade. Para as jovens. Nós somos mulheres simplesmente experientes, porque eu acho que hoje eu me sinto completamente realizada como mulher. É engraçado que depois dos 30 anos você tem essa concepção, que você é um mulherão, que você é a mulher, você sabe o que você quer. Sabe? E isso é muito legal. As mulheres vão se identificar com isso que eu tô dizendo. A maioria delas vão se identificar com isso. Eu tenho o blog, Malu Moreira Coach, né? Que agora nós estamos montando um site e tem um canal no YouTube, que é o Malu Mulher. E o Malu Mulher aconteceu de janeiro pra cá. Fevereiro, aliás, pra cá. A Thaís e a Alicia, minhas filhas, você conhece, adultas, são meninas, gostam de maquiagem, de moda, de tudo. Chega pra mim e fala assim, mãe, por que você não faz um canal no YouTube? Eu falei, uma senhora, youtuber. Aí ela virou, sim mãe, vai dar um sucesso, sabe por quê? Tem muitas meninas falando, tem muitas meninas ensinando para meninas. Você pode ensinar para as mulheres de 40, de 30. Eu tenho uma amiga que é assessora pessoal e ela
Falou assim, Maia, eu vou ser sua assessora. Ela mora em Curitiba e falou assim, eu vou ser sua assessora pessoal, eu já vou te dar o nome. Eu quero que você coloque Malu Mulher no seu canal do YouTube e você vai mudar o seu blog, você vai botar Malu Mulher e você vai trazer conteúdo só para as mulheres acima de 40 anos. Mulheres com 60 anos que querem aprender a se maquiar, que querem saber como que se vestem, que querem descobrir uma nova profissão. Eu quero que você traga esse conteúdo, gente. E foi incrível, tá sendo um sucesso o Malu Mulher. Eu tô adorando. E, assim, qual o problema, qual o tema que você se depara mais? Então, eu tenho muitos temas. Com as mulheres com acima as mulheres. de 40 anos. Isso. Como eu trabalho, eu sou coach de relacionamentos, então o meu foco é todo para casamento, para relação. Muitas mulheres têm problemas dentro do relacionamento. Então, trabalhando com essas mulheres, eu descobri que não é só o relacionamento, é também a autoestima. E muitas mulheres sofrem porque têm autoestima baixa, se acham feias, tem várias crenças limitantes, que nós vamos falar sobre isso também, mas elas têm crenças limitantes de não merecimento, de incapacidade, e acabam se depreciando, outras porque engordaram, outras porque o cabelo não sabe usar, outras porque o marido foi embora, outra porque o filho foi embora, porque sofreu uma quimioterapia, sabe? Então, a minha função, eu descobri isso como trabalho e como missão de vida, é cuidar. Bem abusando dela mais um pouco, de cantora, da ex-cantora, que nunca é ex, é sempre cantora. Ex-cantora é aquela que perde a voz, né? Ficou muda. Aí ex-cantora. Esse negócio de ex-cantora não funciona. Não funciona, não deu. Tô tentando falar, mas eu vejo que fica um pouco meio feio, né? Sério? Porque não existe Sério? ex-cantora. A partir do momento que você começou a cantar e aprendeu a cantar, você sempre vai cantar. Não é? Então vamos lá numa música do Roberto Carlos. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperanças, de uma cor que mais ninguém possui. Traz o meu passado e as lembranças, coisas que eu quis ter e não foi. Perfeito. Não, tá ótimo. Eu viajo nessa música, desculpa, eu tô num outro ambiente. Valeu. Aproveitando agora do teu lado coach, são vários temas que eu vou tocar, e aí você joga lá no ar, direto para eles, né? Primeiro que é um tema muito legal, né? Que eu acho que todo mundo passa, principalmente artistas, principalmente pessoas que se destacam. Tá muito na moda, né? Principalmente pessoas que estudaram e deram certo, aqueles estudantes que tiram sempre 10, aquelas mulheres lindas, maravilhosas, aquelas pessoas que têm problemas de corpo físico, mas conseguem sobressair e que se deparam com a inveja. Pois é, inveja. Quem nunca, né? Quem nunca foi vítima? Quem nunca, gente? É interessante que o coach, ele é algo sensacional. Hoje em dia está muito em voga, está muito em alta, todo mundo quer ter um coach. Hoje os grandes players, Oprah e jogadores de futebol, todo mundo hoje tem um coach. Né? O coach, para muitos, é um treinador e tal, mas o coach, na verdade, é alguém que simplesmente te pega pela mão e fala assim, vem cá que eu vou caminhar contigo. Faz com que você abra os seus olhos, ou vire os seus olhos para dentro de você e você se enxergue. E é assustador, River. A coisa mais assustadora é você virar os seus olhos e se ver. Eu imagino. Porque a nossa uma fonte de informação o quê? São os nossos olhos. Exato. A primeira coisa que a gente vê
tá ali, você já identifica, você já tem o seu, já faz a sua definição daquilo ou da pessoa. Mas aí quando você se olha, e o coach tem esse poder de fazer você virar os seus olhos e se olhar, partindo da autorresponsabilidade, você se olha e você fala assim, caramba, eu sou muito feio por dentro, eu sou muito feia, eu preciso melhorar essas questões dentro de mim. E a inveja, infelizmente, para quem se olha, para um invejoso, quando ele se olha, ele se assusta, porque a inveja é sombria. A inveja é má. A inveja não é do bem. E eu trabalho muito sobre isso. Inclusive, eu tenho o vídeo que eu mais tive visualizações foi o vídeo que eu falo sobre inveja. Incrível. Incrível. E me trouxe clientes de coaching. É um vídeo que me trouxe vários clientes de coaching, por quê? Porque as pessoas são vítimas dos invejosos. E os invejosos, eu costumo dizer que são como vampiros de energia. Eles ficam ali te sugando. Tanto que quando você está perto de uma pessoa invejosa, o que você sente? Você sente cansaço, você sente dor de cabeça, você abre a boca, você se sente mal disposto. Por quê? Porque ela suga a sua energia. E a gente até conversou outro dia sobre isso. O invejoso, a inveja e a admiração, ela tem uma linha tênue. Eles andam muito rentinha, mas é uma linhazinha tênue. O invejoso, ele quando vê você conquistar, por exemplo, uma pessoa invejosa que te conhece, que anda com você, que conhece a sua vida, que sabe da sua vida, que vê o seu progresso, o seu sucesso, viu o seu crescimento, ele não suporta com o seu crescimento. Ele vai tentar fazer alguma coisa igual que você faz, parecido com o que você faz, e vai tentar a todo custo te sabotar. Você pode ter certeza que o invejoso ele vai arrumar armadilhas e ciladas para te sabotar. Uma das armadilhas do invejoso é ele procurar a pessoa que é muito ligada a você, alguém que está sempre muito ligada a você, que você tem muita confiança, e tentar jogar uma semente do mal naquela amizade, naquela confiança, fazer com que aquela pessoa duvide de você, duvide do seu caráter, duvide das suas ações, duvide de quem você é. E muitas pessoas caem nessa cilada. O invejoso ele é muito ardiloso e perigoso, porque ele não consegue ser você. Por não conseguir ser você, então ele tenta te destruir. E para tentar te destruir, ele vai usar de vários artifícios. Mesmo que ele faça isso até inconscientemente, porque a inveja é mais forte do que ele. Geralmente, a maioria das vezes, ela começa inconscientemente. Aí depois ele depois até ela aceita, vem pro racional, ele aceita, ele começa a pensar nas atitudes junto dele de invejoso. Ele começa a entender que as atitudes dele são invejosas e são mais forte do que ele. Por quê? Porque ali ele já criou uma obsessão, porque ele precisa te destruir. Porque ele precisa te tirar do lugar que você está, porque na cabeça dele não é justo você ter aquela posição. Não é justo você estar onde você está. E o invejoso, ele é muito, muito perigoso. Então, e a inveja geralmente vem das pessoas que estão próximas. É porque quem está longe não tem como ter inveja. Não tem nexo, né? Quem está próximo de você, quem convive com você, é muito triste. Mas assim, às vezes de parentes, de amigos, de pessoas que estão muito presentes. E comigo aconteceu isso. Enquanto eu tinha um estúdio de estética, trabalhava só com estética e tudo mais, eu tinha muita gente comigo. Quando eu falei, eu vou mudar de profissão, fiz a formação do coach, trabalhei muito, fui pro Brasil fazendo a formação, aquela correria toda, aquelas pessoas que me cercavam sumiram todas. Não que elas tenham inveja ou não sei qual é o sentimento que tem dentro delas, mas eu me senti sozinha. Sabe? Uhum. E as pessoas que não conseguem ser você, eles tentam te sabotar. E como vive numa linha tênue, inveja e admiração, aquela pessoa que te admira, ela tenta se espelhar em você. Ela vai ver você como assim, o meu exemplo. E você sente. E você sente a energia positiva, porque assim, a admiração já é um sentimento bom. Eu admiro você como apresentador, eu admiro você como pessoa, como ser humano. Então, qual é a nossa função como ser humano? Espelhar. Nós vivemos por espelhos. Vamos estar sempre espelhando alguém, E temos que fazer isso. No coaching nós chamamos de modelagem. Nós encontramos alguém interessante que nós gostamos. Por exemplo, eu tenho os palestrantes que eu gosto muito. E realmente eu vou lá e tento modelar. Tem até um tema, uma cientista americana, Heidi Klum, eu acho, se eu não me engano. Depois eu te dou o nome dela completo, você coloca aqui embaixo. Ela fala uma frase muito legal. Ela fala assim, finja até se tornar. Eu adoro essa frase. Muito, muito legal. Finja até se tornar. Então, quando você admira alguém, você vai fingir ser aquela pessoa não por inveja, mas por admiração.
E você vai sentir que o que ele faz com você, ele não está sendo perigoso para você, ele não é perigoso, ele é inofensivo. O invejoso, ele não é inofensivo e você sente que ele não é inofensivo. E tem como se blindar. Exatamente. Em primeiro lugar, dê uma definição para o invejoso, para a inveja. Frustração. É uma pessoa frustrada. O invejoso, ele é tudo aquilo que ele não consegue ser. Tudo aquilo que ele não consegue, que ele queria ser e não consegue ser, ele se torna invejoso. Ele se torna cruel com ele e com as outras pessoas. Infelizmente, o invejoso, para mim, no meu ponto de vista, é um ser humano que é infeliz com ele e infeliz com o mundo. Frustrado. Um exercício só de blindagem contra a inveja. Um só. Um só. Tem um que eu amo. Tem um exercício que eu amo e esse exercício me acompanha, que é um exercício rotineiro, ou seja, todos os dias de manhã eu faço esse exercício. Validação 5x5. A validação 5x5, ela é incrível. Quando você valida alguma coisa, aquela coisa está valendo, né? Se você passa no estacionamento de um carro e você recebe uma validação no ticket, tá valendo aquele ticket. E na nossa vida também. Nós podemos também, muitas vezes, nos validar e validar os outros. A validação 5x5 funciona assim, River. Eu vou pro meu espelho, no banheiro, acordo de manhã assim e começo a me validar. O que é me validar? Falar coisas boas pra mim. Fazer valer na minha vida que eu sou vencedora, que eu sou linda, que eu sou inteligente, que o meu dia vai ser maravilhoso, que eu sou capaz de produzir muito nesse dia, que eu sou capaz de fazer coisas incríveis pelos outros e eu começo a trazer coisas boas para minha vida. Ou seja, eu posso fazer de 5 ou mais coisas, mas no mínimo de 5 validações para mim. E aí, os outros 5 eu procuro o meu telefone, ou dentro de casa, ou para um amigo, ou no trabalho, e vou validar 5 pessoas. Você imagina você acordar de manhã, você se validar e validar 5 pessoas. Validar o seu marido, amor, você é um homem incrível. Você é um homem maravilhoso. Validar a sua esposa, você é uma mulher incrível, você é uma mulher maravilhosa. Validar o seu filho, validar a sua filha. Filha, eu sei que você é capaz, você é inteligente, você pode. Validar os seus amigos. O dia que eu fiz isso com uma amiga minha foi muito legal. Eu peguei e fiz 5 amigas assim, separei 5 amigas e eu ganhei 5 presentes, porque elas não esperavam aquilo. Olha, que lindo! Pra você também. Eu vou te dar uma base da Meca. Eu falei, eu nem queria. Foi ótimo. Então, assim, a validação, não é que as pessoas vão te dar alguma coisa por isso, mas a validação tem um retorno. E isso é uma blindagem. Por quê? Porque existe um mundo paralelo a esse mundo, um mundo espiritual. Então, quando você se cobre de coisas boas, o que acontece? Fica muito mais difícil as coisas ruins te penetrarem. É como se você estivesse dentro de uma redoma sem ver. Você está se protegendo. Então, a inveja vai bater e vai cair. Poxa, eu queria ser igual ao River. Eu queria ser igual a Malu. Poxa, Malu, eu queria ser assim. Mas aí não chega até você. Aquilo Exato. Que ele deseja aquela não chega. Redoma, você está protegido. E tem outros exercícios, outros exercícios. Fala do se autoprojetar. Então, por exemplo, digamos assim, eu quero muito uma casa linda e eu quero muito minha casa com jardim, eu quero muito ter uma vida ampla, uma vida maravilhosa. E aí, eu tô sempre vendo as coisas do lado negativo. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu ganho pouco, mas o meu dinheiro não dá, minhas condições são poucas. E o que eu preciso fazer? Eu preciso me ver lá dentro. Eu preciso me projetar, ou seja, o nosso cérebro, ele não distingue imaginação de realidade, certo? Então, por ele não distinguir isso, é como se você vivesse, a imaginação fosse real o tempo inteiro para ele. Então, se você começa a pensar, se ver dentro de uma casa nova, dentro de um emprego maravilhoso, dentro de uma função, de uma profissão nova, de algo novo para a sua vida, e você se vê e chamar a existência, o que acontece? Você vai trazer aquilo. Por quê? Porque existe uma comunicação. E as crenças, elas se dão por eu comunico, eu penso, eu sinto, eu creio. E toda crença é autorrealizável. Você creu naquilo, vai acontecer, seja coisas boas ou coisas ruins. Lei da atração, né? Lei da atração, fé, imã, né, também. Imã. Tem um monte de coisa relacionada a isso, mas é
a mais pura verdade. Aquilo, da maneira que você pensa, assim como tu pensa, tu és. Você sabe que isso está na Bíblia. Certo. Assim como tu pensa, tu és. Você é de acordo com os teus pensamentos. Sim, exatamente. E se você pensa em coisas ruins, você não vai ter uma vida feliz. Jamais. Por exemplo, o pessimista. O que o pessimista atrai? Você vê o pessimista onde? No hospital. Você encontra um pessimista, ele vai estar sempre contando pra você uma derrota. Ele nunca vai contar pra você uma vitória. Sabe por quê? Porque ele só pensa em derrota. O pessimista tá no hospital, o pessimista perdeu dinheiro, o pessimista foi assaltado, o pessimista perdeu a família, o pessimista caiu, se acidentou. Ele tem sempre uma notícia ruim pra dar. O otimista ele tem sempre uma coisa boa e as coisas estão sempre acontecendo na vida dele. Sempre, 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 sempre. E eu tiro isso pra minha vida, River. Eu tiro isso pra minha vida. Eu tô aqui há 4 anos. E nós nos conhecemos quando nós chegamos aqui. Exatamente. E você lembra a luta que foi pra nós? Nós não tínhamos casa pra morar. Exato. Eu lembro que a minha Laurinha andava no colo. Nós perdemos uma empresa, Rive. Nós tínhamos uma vida estruturada. Em Portugal, perdemos tudo. E o meu marido, ele fez uma coisa incrível. O ano de 2014, o meu marido escreveu pela casa inteira. Em todos os lugares que você olhasse pra dentro da minha casa, todos os lugares que você olhasse, você via escrito assim, ó. Esse será o nosso ano. Foi incrível aquilo. Poder da confissão. Eu confesso as coisas boas da minha vida. E aquele ano, eu abri a geladeira, o guarda-roupa, estava tudo lá, o banheiro, estava tudo lá. Esse será o nosso ano. Foi o melhor ano das nossas vidas. Nós tínhamos dívidas e dívidas e dívidas. Aquele ano nós quitamos as dívidas, nós mudamos para uma casa melhor, nós conquistamos coisas melhores, carro zero. Tudo aconteceu por causa da confissão. Então, assim como tu pensa, tu é. Não tem como. O coach na imigração, já continuando nessa profetização, nessa confissão que vocês fizeram, e o coach dentro da vida do imigrante. Seria muito bacana, muito bacana, se o imigrante tivesse essa consciência de que ele é imigrante sim, de que ele está num país que não é dele, numa casa que não é dele, mas que ele pudesse se projetar para as coisas boas daquele país, para que ele pudesse se ver nas coisas boas. Abandonar um pouco as coisas ruins, que todo mundo fala, não é fácil viver na Suíça. Na Suíça você ganha muito, você paga muito, você perde muito dinheiro, tal. Qualquer lugar. E é muito interessante que eu tenho um provérbio. Eu tenho um provérbio que diz assim, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Exato. Então assim, se eu tô no Brasil, vivendo no Brasil, como brasileira e tal, tô vivendo lá, se o meu coração tá lá, eu vou ser próspera, eu vou ser abençoada, eu vou ter as melhores coisas, não vou ter problemas nenhum. Agora, se eu tô na Suíça, e na Suíça se paga muito, se perde muito, tem cancrencraça, tem isso, tem aquilo, ser imigrante aqui não é fácil, ou na América, ou no Japão, ou... A língua. Exatamente. Tem a dificuldade do idioma, claro, e a cultura também, a cultura diferente em todos os sentidos. Eu tenho que colocar o meu coração. Eu tenho que falar assim, não, eu vim aqui para a terra deles e eu vou aprender com eles. E aí que entra o coach. Porque é assim como tu pensa, tu é. Se você está num país e você se vê como um derrotado, como um incapaz, como não merecedor, como cheio de crenças, de incapacidade, não merecimento, que não pode conquistar, que tudo só acontece para os nativos e não acontece para você, que aquele país é injusto para os seus filhos, que é injusto para o seu marido, tudo vai acontecer assim. Mas se você se vê naquele país como uma pessoa que veio para ganhar e vencer, pode ter certeza, nada vai te parar. Nós somos quem destruímos os nossos gigantes. Perfeito. Coach dentro do teu negócio. É fantástico, né? Porque o coach, ele me leva ao sucesso. Então, eu consigo hoje visualizar o sucesso que eu tenho tido em relação ao meu trabalho, em relação à vida das pessoas. Porque o meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro com ele, mas eu também preciso transformar vidas. E o coach tem esse poder de transformar vidas e fazer com que eu tenha dinheiro, que eu ganhe dinheiro com isso, viva bem e consigo fazer com que o meu negócio ande. Então eu uso muito o coach porque eu trabalho com coach. Coach dentro da família. É incrível, eu tenho uma experiência muito linda de coach dentro da família. A Alicia, minha filha, a Alicia vai fazer 19 anos. A Alicia, ela aqui na Suíça, nós somos imigrantes, nós só temos 4 anos aqui, e a Alicia, as notas dela eram C. A Alicia tinha as piores notas aqui na Suíça. Rejeição, todas as rejeições possíveis. Durante 1 ano, ela mandava Bewerbung, ela mandava o currículo e diziam para ela que não, todas as portas estavam fechadas para ela. Todas. E foi frustrante para ela. E ela chegou para mim, mãe, não sei mais o que eu faço. Eu falei, senta aqui. Eu fiz uma sessão de coach com ela. E eu lembro que eu usei uma ferramenta, né?
que é a gaivota, e eu fazia ela sair, naquela ferramenta eu fazia com que ela saísse do estado que ela estava de gaivota e se transformasse numa águia. Foi incrível. E aqui em casa nós começamos a confessar. Eu peguei a mesa de casa, eu botei todos os papéis que ela ia mandar para o correio. Eu falei assim, seu emprego está aqui? Tá, então confesse o seu trabalho. Fale o que chama a existência agora o seu trabalho. Como é que você quer o seu trabalho? Sonhe, fale como é que é, você quer o quê? Eu quero, mãe, eu quero trabalhar com hotelaria, eu quero trabalhar... Então chame a existência, fale do seu trabalho. E ela começou a falar e ela chorava. E nós começamos a chamar aquele trabalho. Eu fiz com que ela se visse, se projetasse dentro do trabalho. River, em 2 dias, naquele dia ela mandou a carta, em 2 dias chegou um telefonema para ela, sendo convidada para ir lá numa entrevista de trabalho. E quando ela foi na entrevista de trabalho, sendo que quando nós falamos isso, antes, né, quando nós falamos, usamos aquelas ferramentas todas, eu falei com ela, eu falei assim, eu sei que as suas notas são ruins, mas se você se vê lá dentro, seu chefe não vai olhar para as suas notas. E todo mundo sabe aqui, você sabe, você estudou aqui, Exato. o quanto é importante a nota para um learning. Certamente. Você sabe disso. É lógico. E a chefe dela virou a página assim e falou assim, não me importa as suas notas, o que me importa é quem você é. E hoje ela tá lá, conseguiu ler a dela de hotelaria, tá super feliz, super grata. Então, tudo isso começou com coach dentro de casa. Perfeito. É escutando e aprendendo, né? Ela deu, assim, um resumo, a síntese do que se pode fazer, o que se pode alcançar e o que se pode se transformar com um coach. Mas vou continuar nos temas assim, bem picantes com você, discriminação e preconceito. Ah, River, é coisa chata. Já que você é uma coach, você pode realmente falar sobre essas coisas, assim, a gente pode acho que é a coisa mais chata que tem pra se falar, uma das coisas mais chatas, a discriminação, porque a gente fala, por quê, né? Por quê? Por quê, né? Por quê? Porque eu sou mais pretinha? Por quê? Porque eu sou mais gordinha? Não. Por quê? Não, Porque ainda tem eu acho que uma coisa até mais forte. Por que se todo mundo no final morre? E vai pro mesmo lugar, acontece a mesma Exato. coisa, com quilos a mais, com quilos a menos, da cor preta ou branca, azul, amarelo, tem o mesmo fim. Por quê? Mas na verdade nós somos seres humanos e nós temos a necessidade, o ego, né, esse senhor aqui que a gente tem que estar matando ele todo dia, tem que estar controlando ele, tem que estar dosando ele todos os dias, ele nos faz viver situações terríveis. E o preconceito é algo que eu nem sei o que é, mas eu já, de antemão, eu já defino. Às vezes você perde amizades maravilhosas. Por preconceito. Perde casamentos maravilhosos. Por preconceitos. Perde oportunidades maravilhosas. E é muito falado preconceito racial. A gente até, eu acho até, desculpa até falar, eu acho até um meio chato esse negócio de falar do negro, do negro, toda hora o negro. Quando não é o gay. O gay, exatamente. E muitas pessoas falam assim, como é que você, cristã, você fala com gay? Gente, eu quero dizer que eu passo muito por isso. A grande maioria dos meus clientes de coach são gays, são lésbicas, são héteros. E olha só, eu sirvo a um Deus, eu creio num Jesus. Um Jesus que diz assim, ó, todo aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. E esse Jesus fala assim, olha, você tem que aprender de mim, que sou manso e humilde. Então eu tenho que aprender com ele. E é com ele que eu vou aprender. Então se ele não joga fora, por que eu vou jogar? Jamais. Então preconceito, tem o preconceito com gay, tem o preconceito racial, né, da cor, físico, se a pessoa é gorda ou magra, tem o preconceito religioso, que pra mim também é terrível. Religião salva? Claro que não, gente. Pelo amor de Deus. Religião não salva. Polêmico, né? Não, é super polêmico. E você sabe que eu sou... Muitas pessoas não gostam muito que eu fale sobre isso, mas religião não salva. Religião não salva. Sentir rejeitada num meio que eu prego a minha mesma fé e onde eu creio foi uma... Te machucou, te tocou. Muito. Eu vivi aqui na Suíça, eu já vivi em Londres, já vivi em Portugal, Brasil, viajei o Brasil, Bolívia, eu viajei para muitos lugares, Angola, cantando, pregando essa fé, pregando esse Cristo, pregando aquilo que eu creio. E quando eu cheguei aqui na Suíça, eu apanhei muito,
Porque eu sou muito expressiva, eu sou de falar, eu sou de comunicar, eu sou de sorrir. E eu sou muito sincera naquilo que eu creio. Eu creio nisso, eu creio, né? Cada um levanta a sua bandeira, né? E foi muito triste, porque as pessoas foram perversas até. Machucou horrível. Machucou a tal ponto que eu abandonei os altares evangélicos. Eu literalmente abandonei os altares evangélicos e falei assim, eu prefiro trabalhar pela internet com um povo que só precisa se sentir amado, cuidado, carregado no colo, porque o próprio Jesus ensina isso. Tinha uma história muito legal que passou um homem, um levita e não ajudou, passou um sacerdote e não ajudou, tudo judeu. Aí passou um samaritano, que os samaritanos não comunicavam com os judeus, não tinha, e os judeus tinham preconceito total contra os samaritanos. E aquele homem que estava caído, machucado, abandonado, ferido, o samaritano foi o único que pegou no colo e cuidou. Sabe quantos samaritanos você encontra? Eu encontro muitos samaritanos, até, perdão do que eu vou dizer, as pessoas que venham me entender, por favor, muitos samaritanos que não fazem parte do sistema religioso. Exato. Que cuida, eu acredito. Que ama, que trata, que cuida da ferida, que trata... Sabe por quê? Eu acredito, River, que o amor, o amor... ele cobre uma multidão de pecados. Certamente. Isso, para mim, é base e o teoria. Amor é neutro, né? É maravilhoso. Ter meus filhos na Europa e ter meu casamento é uma realização, um sucesso. Minha família é tudo. Eu costumo dizer que eu tenho o melhor dessa terra. Eu tenho o melhor dessa terra. Tem pessoas... tem uma canção que eu fiz assim, você tocar, tem uma canção que eu fiz, uma cantora até gravou no Brasil, que diz assim, ó, eu vivo o melhor, eu tenho o melhor dessa terra, já estou a possuir tudo que tu tens pra mim, e bendito eu serei, bendito eu serei, e bendito eu serei até o fim. Eu fiz essa música pensando no sucesso da minha família, porque hoje você ter um casamento, você ter filhos, todo mundo tem problema, não existe uma família perfeita, não existe. Tenho filhos, eu tenho problema, eu tenho mulheres em casa, filhos que acordam na TPM, problemas disso, meu marido que chega estressado às vezes, eu que estou estressado, mas eu tenho o melhor dessa terra, Riva, eu tenho uma família e foi a primeira criação de Deus, foi uma família. E muitas pessoas estão trocando as suas famílias por qualquer coisa. E tá na Europa hoje, poder trazer os meus filhos, que eu lutei tanto para trazer, que estava no Brasil, tive que trabalhar muito, ralar como imigrante aqui, igual você talvez aí tá ralando, chorando porque teu filho tá lá com a mãe, com a amiga, com alguém. Comigo aconteceu igual. Foram 2 anos que meus filhos ficaram lá. E o meu filho não quis vir, meu filho veio o ano passado. Sabe? Meu filho ficou 9 anos no Brasil depois que nós viemos. Então, assim, eu poder ver a evolução, as meninas crescendo, falando outro idioma, com outra cultura, com uma outra cabeça, elas não sabem do jeitinho brasileiro. Elas não entendem o que é jeitinho brasileiro. Para elas, assim, tem que pagar X? Ok, toma, tenho que pagar X. É assim, não tem um jeitinho. Eu tenho o melhor dessa terra, Rifa. Que bom que você reconhece. Eu Reconhecimento, a gratidão, ela ajuda a transformar mais a tua vida, né? A gratidão. A gratidão é um valor que eu tenho que eu não abro mão, gratidão. E não é só gratidão que eu tenho como valor, eu tenho também lealdade e fidelidade. A gente fala muito sobre isso. Perfeito. Valores. Que eu acho que o imigrante é uma arma para o imigrante se dar bem. Se dar bem. Se você chega num país, é leal, é fiel. Por exemplo, você trabalha numa empresa. E naquela empresa os europeus, eles são muito mais puros do que o brasileiro. Eles não têm tanta maldade como o brasileiro de querer se dar bem. Que o brasileiro, a grande maioria, já chega tentando se dar bem. Pô, me dei bem ali, né? Eu sou do Rio, então você fala assim, pô, aí, ó, vou me dar bem naquele lugar. Se aproveitar das situações. E o europeu, ele acredita que você vai prestar realmente um bom trabalho. E aí você chega lá contando 1000 maravilhas a seu respeito e 100% do que você faz, chega lá você só mostra 30%, 10% daquilo que você é capaz de fazer. E aí você fica de miguela, não faz as coisas direito, enrola e pinta e não vai e tal. E depois se arrepende porque não foi bem tratado, diz que os europeus não prestam, e não é nada disso. Muitas vezes nós temos que saber nos posicionar e nos colocar nos lugares para sermos bem-sucedidos.
salvar e transformar vidas através do coach é o meu objetivo daqui pra frente. O coach caiu no meu colo, né? Foi algo que caiu no meu colo. Foi algo incrível que caiu no meu colo. Eu cheguei no Rio para passar férias, aí nós dois ganhamos um curso lá em Fortaleza, que é com Paulo Vieira, que é um cara top da galáxia. A gente sabe. E então eu fui pra Fortaleza e assim, fui duvidando, porque quem deu o curso falou que tinha hospedagem, aí eu falei assim, gente, quem no Brasil vai dar um curso de 2.000 e tantos reais com hospedagem, com tudo isso, para 2 pessoas? Aí eu já com o pé atrás, assim, mas fui. Quando chegou lá, foram as primeiras horas que eu comecei a fazer o Método CIS, que é um curso de inteligência emocional com ele, sabe, todos os medos, aquilo tudo caiu por terra. Eu era uma outra pessoa ali já. E foi um curso intenso, que o último dia de curso começou às 8h30 da manhã e acabou às 4 da madrugada do outro dia. E você estava assim num pique lá em cima. Ali eu descobri a minha missão de vida. Aí você coach. E ali aí comecei a fazer a formação. Se a gente parar para avaliar, não modificou tanto a função que é de uma pastora, não. Não, porque assim, eu até não uso muito esse título, pastora. Eu usei para poder justamente fazer essa porque muitas pessoas me conhecem como a pastora Malu. Mas eu acho que... Hoje, por exemplo, pastora, eu não pastoreio, até que eu fui muito machucada, numa dessas situações de machucado que a gente falou antes, de ferir e tudo mais, de decepções, quando alguém virou para mim e falou assim, mas você não pode ser pastora porque você não tem uma igreja, você tem que ter uma igreja para ser pastora. E aí eu tomei aquilo, falei, não vale a pena você discutir, não vale a pena você argumentar, não vale a pena você falar. E eu saí de perto, eu falei, quer saber, tem razão, eu não quero ser pastora, eu não quero. E eu faço um trabalho muito lindo. O coach veio na minha mão, nessa época do Método CIS, eu comecei a fazer a formação no Brasil, ia para Fortaleza, saia daqui, ia para Fortaleza fazer a formação, ficava lá, voltava, depois ia de novo, fazia a formação. E o que me aconteceu? Me aconteceu que eu descobri que o coach, Jesus era o maior coach, que o coach trabalha com perguntas poderosas. E Jesus chega assim para uma pessoa no meio do caminho e fala assim, o que queres que eu te faça? Exatamente. E muitas vezes eu falo assim, tá, e o que você quer para mudar a sua vida? O que você pode fazer para mudar a sua vida? As respostas não estão no coach, estão no coach, na pessoa. No coach. Tá em você. Então assim, você fala assim, peraí, eu não vi por esse ângulo. Aí você começa a se ver por outra lógica. E a pastora Malu, eu acho que é apenas um título. Os títulos, para mim, não valem a pena. A transformação de vida vale. Muito obrigado. Foi bem-vinda, vai ser sempre bem-vinda. De vez em quando, o Momento Latino, Switzerlândia, Brasil Flash TV vai te convidar para falar um pouquinho pro pessoal, para ajudar muita gente através das nossas lentes, entendeu? Que eu acho isso muito. O pessoal que quiser te encontrar, vai te encontrar onde? Meu Facebook, eu tenho uma página, Malu Moreira, Malu Mulher, Coach. Você vai me encontrar no Facebook e tem Malu Moreira também no Instagram, Malu B. Moreira. @Malu B. Moreira e no YouTube Malu Mulher. Sempre Malu Moreira, Malu Mulher. Você me acha? Carioca, cantora, CD gravado, gospel, assim vem dessa base maravilhosa, né? Esteticista, blogueira. Olha lá as mulheres a partir dos 40 anos e também as jovens também, para todo mundo. Muitas dicas maravilhosas e pé no chão, porque o que ela realmente coloca, realidades, pé no chão, ensina a sair, ensina vocês a tomarem uma iniciativa. Exatamente. É saída da zona de conforto. O que é legal, eu vou falar rapidinho aqui uma coisa. Fala sim. Muito interessante. Eu adoro isso. A vida, ela tem uma característica muito grande e se você se permitir, você vence. Por exemplo, muitas pessoas vivem habituadas às suas zonas de conforto. E aquele que tem o valor segurança, porque tem o valor desafio, aquele que arrisca, vai lá e faz, esse consegue ultrapassar isso. Mas aquele que tem o valor segurança, para ele sair do estado que ele está, custa muito. Então, quando você vive na zona de conforto e você não quer sair da sua zona de conforto, a vida te lança na zona de crise.
E é onde tudo acontece, é na zona de crise. E é legal estar na zona de crise. Na zona de crise você chora pra caramba. Na zona de crise você aprende, grita, né? Você aprende, você apanha. Mas é na zona de crise que você cresce e você sai do seu primeiro estado. Eu vou falar uma outra coisa. Olha, tem uma palavrinha que eu gosto muito que diz assim, ó. O seu primeiro estado, na verdade, poderia ser pequeno. Mas o teu último, aquele que ainda vai chegar, aquele que você vai se colocar lá, crescerá sobremaneira. Eu adoro essa fala. Malu Moreira, no Momento Latino Switzerland. E muito obrigado por ter acolhido a gente aqui na casa de vocês. Uma casa que a gente sente a arte, que a gente sente a família, que a gente sente o amor, sente o carinho pelos amigos, sempre recebendo a gente assim de braços abertos. Muito obrigado a você, ao teu marido Hélio, às tuas filhas maravilhosas, desde da pequenininha a mais velha, assim, a gente realmente sente o amor. O amor é neutro, cabe em qualquer lugar, no lugar mais pequenininho, dentro do Maracanã, no Rio de Janeiro, um estádio de futebol, cabe um amor inteiro. Valeu e muito sucesso, mas é a Malu, cantora, que vai fechar pra gente agora com uma especial. Vocês vão escutar porque é surpresa e muito conhecida e que faz a gente relembrar muita coisa realmente e muitos estados e passagens na nossa vida. Vamos lá?